Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 18, que pertence ao tópico da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, onde Kardec diz: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então percebam que aqui no item 18, Kardec está falando sobre a prece pelos desencarnados, né? Pelos sofredores desencarnados. Vocês lembram que nos itens anteriores, sobretudo naquele que falava sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, né? Lá Kardec explicava que quando nós oramos, né, nós movimentamos uma energia que faz vibrar o fluido universal que permeia todo o universo, né? O fluido universal, para nós termos uma ideia, ele é como o ar aqui para nós, né? A gente só consegue ouvir a voz um do outro porque quando a nossa boca pronuncia as palavras, o ar conduz o som até o ouvido da pessoa que está escutando a nossa fala, né? E o fluido universal é assim. Quando a gente ora, né, o nosso pensamento provoca vibrações nesse fluido universal e essas vibrações vão chegar ao ser ao qual a nossa prece se dirige. Então, o que Kardec está nos dizendo é que, se nós orarmos pelos espíritos sofredores, nossa vibração positiva chegará a eles e aliviará o seu sofrimento, né? E muitas vezes trará, inclusive, ânimo para que eles se elevem, né, através do arrependimento e do desejo de reparar os erros que cometeram. Então, vejam como é importante, né, a prece pelos espíritos sofredores, né? É fundamental que a gente ore, e não só pelos desencarnados, pelos encarnados também, né? Porque esse movimento da nossa prece, ele pode atingir tanto espíritos encarnados quanto desencarnados. Então, por qualquer ser pelo qual nós orarmos, a nossa prece chegará a ele e terá algum tipo de efeito positivo de acordo com o seu merecimento, porque tem isso também, né? Cada um recebe as bênçãos de acordo com o seu merecimento, né? É preciso que aquele ser também esteja minimamente aberto para receber aquele magnetismo positivo que nós emanamos em direção a ele, né? E aí Kardec segue no item 19, dizendo assim: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Então, vejam, Kardec está iniciando aqui o item 19, falando sobre essa crença que é típica, né, de muitas vertentes cristãs contemporâneas, né? Essa ideia de que o ser desencarna e depois que desencarnou, só tem duas alternativas, né? Ou ele vai para o céu, né? É salvo, ou ele vai para o inferno e está condenado às penas eternas, né? E aí Kardec vai começar a fazer um raciocínio, né, em torno dessa visão, né? Ele diz assim, ele fala que, sem discutir, né, o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para dispor termo. Perguntamos, se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem, para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Então vejam que Kardec, sempre usando aquele método, né, didático de um professor que ele era, né, ele vai levando a pessoa à reflexão. Ele diz assim: tá bom, então nós vamos admitir que seja assim, né? Vamos admitir que realmente o espírito, ao desencarnar, ou ele vai para o céu,
ou ele vai para o inferno definitivamente. Mas aqueles que estão no inferno, será que já, mesmo que eles não tenham mais salvação, eles não se ficariam aliviados com uma precezinha que a gente pudesse fazer por eles? Isso não seria uma manifestação de caridade? Percebe? Kardec vai desmontando um pouco, né, a lógica, né, se é que tem alguma lógica nisso, né, dessa visão que acha que o espírito, depois de desencarnado, ou vai direto para o céu e fica lá eternamente, ou vai para o inferno e também fica lá sofrendo eternamente. Né? Então ele diz, será que se a gente fizer uma prece por ele, já não seria um alívio para ele, ainda que a gente não possa libertá-lo, já que ele está preso ao inferno eternamente? E aí ele continua dizendo, na Terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa e carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Percebem? Ele vai mostrando o quão irracional é essa visão de que a gente não deveria orar pelos mortos porque o seu destino já está definitivamente selado. Porque aqui na Terra mesmo a gente faz coisa diferente disso. Né? Por exemplo, o doente incurável, que a gente sabe que não vai ter mais volta, hoje existe, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, os cuidados paliativos. Já ouviram falar nos cuidados paliativos? Né? Que é justamente os cuidados que se dá àquele doente que a gente sabe que não vai se recuperar, mas a gente cuida dele para ele ter o maior conforto possível. Né? Então, nós não vamos orar também pelos mortos, mesmo que eles estejam condenados a penas eternas, para eles terem algum alívio? Né? Não vamos ter um cuidado paliativo com os mortos? Né? Então, Kardec diz, isso não tem lógica nenhuma, porque no próprio mundo encarnado, a gente não age assim. Né? E aí ele segue dizendo, lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, ou um filho, e dizeis se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Então, Kardec está dizendo, e se for um pai, um filho, né, ou um amigo seu que estiver lá queimando no inferno, você não vai lá levar um consolozinho para ele através da prece? Né? Você não vai se motivar a levar? Então, tudo isso que Kardec, todas essas perguntas que Kardec está fazendo, é para mostrar que não tem sentido nenhum a pessoa dizer que não vale, que nós não devemos orar pelos mortos, né? Porque na verdade, mesmo que isso fosse real, né? Mesmo que realmente as pessoas tivessem definitivamente, ou os espíritos, né, sofredores, estivessem definitivamente condenados ao inferno, mesmo assim nós deveríamos, como cristãos, ter a obrigação de levar algum alívio para eles através da nossa prece, mesmo que eles estivessem condenados definitivamente. E aí Kardec segue, um bálsamo que lhes... não levaríamos um bálsamo que lhes seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria, percebe? Não seria cristão negar um consolo àqueles que estão sofrendo, ainda que nós achemos que eles irão sofrer pela eternidade afora. E Kardec segue dizendo, uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Percebem? Ou seja, então, qualquer tipo de crença, né, que ache, qualquer tipo de visão que ache que nós não devemos nos sensibilizar com o sofrimento daqueles que supostamente estão condenados eternamente, né, ao sofrimento, ela não é compatível com a crença cristã. Porque ela petrifica o coração, ela enrijece o coração. Né? Ela tira de nós, vamos dizer assim, a oportunidade de praticarmos a caridade e o amor ao próximo, que é a essência do cristianismo, é a essência do ensinamento evangélico. E Kardec diz assim, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Então, aqui Kardec o tempo todo, pessoal, ele está
desenvolvendo um raciocínio para mostrar que o nosso dever como cristãos é sempre ajudar. E com relação aos mortos não é diferente. Que ajuda podemos oferecer a eles? A nossa prece? Então ofereçamos a nossa prece. Né? Coloquemos de lado definitivamente essa ideia de que não adianta orar pelos mortos porque o seu destino está definitivamente selado. Não. Nossa obrigação como cristãos é sempre diminuir o sofrimento. Né? É sempre agir com amorosidade. Né? É sempre agir com a intenção, né, de levar consolo, né, a todos aqueles que sofrem, né, a todos aqueles que passam por dificuldades. E no item 20, Kardec vai dizer assim: outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Então, vejam, aqui Kardec agora vai rebater um outro argumento daqueles que dizem que não adianta orar pelos mortos. Por quê? Eles dizem assim, os decretos divinos não podem ser mudados. E, de fato, as leis divinas não podem ser mudadas. Nenhum de nós vai mudar as leis divinas. Né? Entretanto, dentre as leis divinas está a lei do progresso. Essa é uma das leis divinas. Né? Ou seja, as leis divinas, embora elas sejam sempre as mesmas e não possam ser mudadas, porque se pensou, se as leis divinas fossem mudadas o tempo todo, o universo viraria uma grande bagunça. Né? Não, as leis são sempre as mesmas, mas essas leis abrem a possibilidade da mudança para melhor. Por quê? Porque uma dessas leis é a lei do progresso. Né? Deus quer que os espíritos e que os seres progridam, cresçam, evoluam e caminhem em direção à perfeição. Então, esse argumento de que não vale a pena orar porque os decretos divinos não serão mudados, ela não leva em consideração que um dos decretos divinos é o decreto do progresso, que, portanto, Deus abre espaço para a mudança, né? Sem que as suas leis precisem ser derrogadas. Não é necessário derrogar as leis divinas para que haja mudança, porque uma dessas leis é a lei do progresso. E aí segue Kardec dizendo, há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Então, aqui Kardec está colocando aqui o fato de que a doutrina espírita, né, trouxe à luz, né, o mecanismo de funcionamento das leis divinas, mostrando, inclusive, que esse mecanismo de funcionamento estimula a mudança para melhor, estimula o crescimento espiritual, e que, portanto, essas leis, elas, embora sejam imutáveis, elas não são rígidas, porque elas dão abertura para a mudança. Porque imagina, se não desse abertura para a mudança, o que nós estaríamos fazendo aqui estudando o Evangelho? Não faria sentido nenhum, não é isso? Então, esse argumento de que os decretos divinos são imutáveis e que, por isso, a gente não deveria orar pelos sofredores e pelos mortos, ele cai por terra quando a gente leva em consideração essa questão de que Deus abre, sim, espaço para que nós evoluamos e mudemos para melhor. Né? E aí Kardec segue ainda nesse item 20, dizendo, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Percebem? Kardec agora está mostrando a irracionalidade desse argumento
da eternidade absoluta das penas, ou seja, que os seres são condenados a penas eternas. Por quê? Porque esse raciocínio não leva em conta a possibilidade do remorso e do arrependimento. E se o espírito se arrepender, como é que fica? Vai continuar condenado à pena eterna? Isso seria considerar Deus mais cruel do que nós mesmos somos. Porque nós, imperfeitos como somos, ainda damos chance às pessoas, aos seres. Né? Os seres erram e nós os perdoamos muitas vezes. Deus faria diferente disso? Faria menos do que nós? Isso não faz sentido. Né? É justamente isso que Kardec está dizendo. E Kardec segue dizendo, se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que é exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim. E aí Kardec vai concluir o ensinamento dizendo como que se resume a justiça divina. Mas percebam que ele colocou aqui alguma coisa muito interessante. Né? As penas, né, vamos dizer assim, aqui penas a gente pode entender como os resultados negativos que o espírito colhe das suas ações negativas, né? Elas não têm um tempo determinado para terminar, para se encerrar. Por quê? Porque elas dependem da mudança interna do espírito. Se o espírito mudar mais rápido, ele se liberta mais rápido. Né? E se ele demorar a se modificar, ele vai ficar sofrendo por mais tempo. Porque Kardec diz aqui, se fosse determinado um tempo X, né, para que o espírito se libertasse, né, das penas a que ele mesmo se condenou devido às suas escolhas, né, se fosse determinado um tempo X, poderia acontecer duas coisas. Ou do espírito ter melhorado antes desse tempo ter terminado, e aí estaria mantendo o sofrimento de um ser que já se regenerou, o que não tem lógica nenhuma, né? A sabedoria divina não poderia fazer isso, né? Ou então, o contrário poderia acontecer também. O tempo terminar e o espírito continuar mantendo-se naquela maldade, né, em que ele estava antes e ser liberado das penas sem ter se modificado. Percebem como isso não faz sentido nenhum? A justiça divina não é assim. Né? Ela não tem um tempo rígido ou fixo para libertar o espírito. É o próprio espírito que se liberta. Se ele se arrepende, se ele muda de trajetória, pronto, ele está livre. Né? E as penas estão encerradas. Então, Kardec vai dizer, né, como que se resume, né, aqui a justiça divina. Ela se resume assim. Item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fixe a correspondente punição, que é o princípio da responsabilidade. Nós só sofremos por aquilo que fizemos de mal. Ninguém sofre por algo que não tenha semeado no passado, porque senão Deus não seria justo. Então esse é o primeiro princípio. Segundo, a severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Muito interessante isso também, né? Ou seja, o ser sofre mais se a maldade que ele cometeu tiver sido muito grande. Se for uma maldadezinha, também vai ser um sofrimentozinho, um sofrimento pequeno. Então, a severidade da pena é proporcional à gravidade da falta. Terceiro princípio, né, da justiça divina. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Né? Então, é aquilo que nós já falamos ali anteriormente. Né? Não existe um tempo determinado para as penas que o espírito sofre em função dos erros que cometeu. Vai depender da rapidez com que ele se arrependa. Se arrependeu mais rápido, terminou mais rápido o sofrimento. Demorou mais a se arrepender, demora mais o sofrimento.
E Kardec segue agora com um outro princípio. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Reparando o mal que haja feito. Né? Ou seja, quando um espírito pratica o mal e sofre as consequências desse mal, ele pode rezar e pedir a liberação. Né? Entretanto, isso não o livrará das provas pelas quais terá que passar para provar que realmente se converteu ao bem. Né? Ou seja, a justiça divina é uma justiça que testa o ser para ver se realmente ele se arrependeu, para ver se realmente colocado em novas circunstâncias, enfrentando novas dificuldades, ele realmente vai praticar o bem e vai abandonar definitivamente o mal. Né? E aí Kardec segue dizendo: o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Né? Isso é muito bonito, isso eu acho uma das coisas mais belas da doutrina espírita. Né? Nós é que somos os criadores do nosso próprio destino. Né? Somos nós que somos os árbitros da nossa própria sorte. Né? As nossas escolhas, como a gente vem dizendo aqui constantemente, é que vão mudando permanentemente o nosso karma, para melhor ou para pior. Né? Então, lembremos sempre disso. Está em nossas mãos criar a nossa felicidade ou gerar sofrimento em nossas vidas. Depende de nós. Depende das escolhas que façamos no plano do pensamento, no plano da fala e no plano da ação. E aí Kardec, aqui caminhando para a conclusão, ele diz: tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que lhe derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Olha que bonita a conclusão, né? A última lei, inclusive, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, essa terceira parte ela consta das 10 leis morais. E a última das 10 leis morais, sabe qual é? É a lei de justiça, amor e caridade. Então, as leis morais fecham com essa lei. Né? Então, a lei da caridade é muito interessante porque ela é uma lei, né? A lei de justiça, amor e caridade, ela é muito dinâmica. Por quê? Porque toda vez que nós somos caridosos, nós mudamos o destino para melhor. Percebem? Então, as coisas não estão fechadas. Né? As pessoas, às vezes, se enrijecem nesse raciocínio quando pensam assim, né? Não, as leis de Deus são imutáveis. Sim, as leis de Deus são imutáveis, são eternas. Né? Mas elas são dinâmicas. Imutável não quer dizer rígida, não quer dizer que está estacionada. Né? Não, elas são dinâmicas. Né? Deus estimula o tempo inteiro, e os espíritos superiores estimulam o tempo inteiro que nós pratiquemos a caridade. Para quê? Para mudar o mundo para melhor e para nos mudarmos para melhor. Né? A grande lei, na verdade, que rege tudo, é a lei de evolução, é a lei de crescimento, que diz respeito não só ao ser humano, mas a toda a natureza. Vocês veem a natureza, o tempo todo ela cresce, floresce, desenvolve, brota. Né? Nós também, seres humanos, somos assim. Né? Nós estamos destinados a brotar para a perfeição. Nós estamos destinados a crescer interiormente de modo a alcançarmos lá, no final do caminho, a iluminação completa, perfeita e insuperável. Esse é o nosso destino. Né? Nosso destino não é ficarmos aqui presos em penas eternas. Isso não existe. Isso é uma ilusão do passado. A doutrina espírita veio para dissipar esse mau entendimento. Né?
para acabar com esse mau entendimento. A nossa obrigação no mundo é entendermos que temos que ser, sim, dinâmicos, e dinâmicos em direção ao bem, né? A grande lei que deve reger as nossas vidas é, sim, a lei de justiça, de amor e de caridade.